Bom dia. Que o Senhor Deus, o Deus vivo, possa me abençoar e abençoar outras pessoas por meio deste canal. Não estou aqui para censurar pregadores, ritos de celebração de cultos, nem para fazer fofocas ou faltar com respeito a quaisquer pessoas. Não compete a mim julgar se determinadas pessoas são de Deus ou não. Cristo afirmou: não as impeçam, quem não está contra nós está a nosso favor. E Gamaliel disse certa vez: se o propósito deles for de origem humana, não prosperará. E Cristo disse a respeito do Consolador: ele convencerá o homem da justiça, do pecado e do juízo. E nas palavras do apóstolo Paulo, contanto que Cristo seja anunciado, pouco importa se é por fingimento ou de coração sincero. Caso precise fazer algum juízo de valor, falo-ei baseado na Bíblia Sagrada. Quero me ater apenas à palavra de Deus. O assunto de hoje é sobre verdade absoluta e verdades relativas. Versículo-chave, Livro de Salmos, capítulo 86, versículo 11. Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande segundo a tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu honre o teu nome. Muitas pessoas procuram a verdade na filosofia por meio de um arcabouço teórico que possa orientar suas vidas. Outras pessoas procuram a verdade na lógica, utilizando a ciência como forma de compreender o mundo. Há ainda quem busque a verdade no esoterismo e em doutrinas orientais. A verdade é que o mundo carece do entendimento da verdade, que só pode ser alcançada se reconhecermos ao Senhor Jesus o Cristo como soberano sobre todas as coisas. Neste ponto, preciso falar um pouco sobre a negação, que é um parasita da mentira. A negação é um mecanismo de defesa, o mais primitivo de todos, e serve para a preservação da pessoa. É tal qual um instinto de sobrevivência. Normalmente, o homem utiliza esse mecanismo quando confrontado sobre a prática de algum ilícito ou algo reprovável na comunidade, o que poderia gerar constrangimento, vergonha e má reputação se confessada a verdade. Ao tentar fugir da realidade, digamos assim, a pessoa esquiva-se das consequências dos atos cometidos, pelo menos por um momento. Para evitar toda essa situação, um bom conselho seria praticarmos as ações às claras, para serem vistas mesmo horas, pois o cristão deve agir de forma a não causar escândalos à Igreja de Cristo e nem envergonhar si próprio ou a família. Pergunte-se a si mesmo: se eu fizer tal coisa e vier a público, poderei chocar os outros e prejudicar a minha reputação? Se a resposta for sim, não faça, preserve-se, evite o mal e a aparência do mal. Se agirmos assim, não precisaremos recorrer a artifícios como a negação. Diz a palavra do Senhor: assim, resplandeça também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. E acrescenta: mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas de acordo com a vontade de Deus. Fato, realidade. O que esperar do mundo? Que recompensa teremos deste mundo vão? Paixões, traições, puxões de tapete, enganos e vaidades. Tudo isso é o que move os ímpios. Mas neste mundo vil podemos, no entanto, encontrar a Cristo,
e nos tornarmos nova criatura. Somente a vida com o temor a Deus pode nos trazer sabedoria, honra, vida longa e abastada. Mas o que é a verdade para você? Comente. Deixe seu comentário, de preferência fundamentado na Bíblia Sagrada. A verdade humana depende da percepção e da perspectiva de cada um. Por isso, a verdade do homem é relativa. Logo, cada pessoa tem sua verdade, e essa verdade pode não ser mentira. Vejam essas imagens. Quem está à esquerda afirma que vê um círculo refletido na parede, mas quem está à direita garante que a forma refletida na parede é retangular, e ambos estão falando a verdade. Nessa outra imagem, a depender da perspectiva e da posição do observador, um afirma se tratar do número 6, contudo o outro diz que não, é o número 9. Novamente, ambos estão certos. Outro exemplo. Imaginem a seguinte cena. Duas pessoas em posições diferentes presenciam um homem caído no chão, ferido de morte, e alguém próximo dele. No depoimento do suspeito, ele alega que apenas se aproximou do corpo para verificar se a vítima estava ainda viva e que não foi ele o algoz. A primeira testemunha, que passava de carro à direita do suspeito e que era míope, disse não tê-lo visto com nenhuma arma. A outra testemunha, moradora de uma casa próxima e que estava na janela quando a vítima já se encontrava no chão, afirma que o suspeito estava de costas para a casa dela e que o viu esconder algo parecido com uma faca dentro do casaco que vestia. E aí, quem estaria mentindo e quem estaria dizendo a verdade? Percebam que a verdade do homem é falha, ainda mais quando sofre o viés dos preconceitos e das limitações de cada um. É como se cada pessoa possuísse uma lente para enxergar os fatos da vida. Sob que lente você foi criado? Com que lente você está educando o seu filho? Conceitos abstratos. A verdade do Senhor, o Altíssimo, não tem sombra de variação, é absoluta e eterna. A verdade humana é relativa e, por causa disto, enganosa. Não se admire se num futuro próximo um falso doutor afirmar que a verdade é uma construção social ou uma construção de narrativas. O Senhor Deus considera a verdade do homem como trapos de imundícia, porque produz uma justiça parcial, ativista e injusta. A verdade desse mundo vão sofre a influência das ideologias nefastas e arrasta multidões de adeptos que forjam doutores, mestres e até pastores que possam justificar o modo de vida que levam. E por terem desprezado o conhecimento de Deus, as consequências não serão boas. Temos então que a verdade dos homens é relativa e a verdade do Altíssimo é absoluta. Quanto mais o homem estiver próximo do Senhor e meditar continuamente em sua palavra, mais a verdade dele se aproximará da verdade do Evangelho. Curiosidades. Uma pessoa sã e sóbria tem sua verdade relativa baseada na percepção e pode se enganar. O cérebro nos prega peça às vezes. Imagine como será a verdade de uma pessoa viciada em drogas, lícitas ou não, e cuja percepção está comprometida. Os olhos dessa pessoa verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. A verdade da pessoa adicta será algo confuso, que nem mesmo ela entende. Esse canal publicou uma série sobre dependência química. O link está aqui em cima. Convido-os a assistirem essa série. Eis os seguintes textos da Palavra de Deus que exaltam a verdade. Quando a verdade é dita,
a justiça é feita, mas a mentira produz a injustiça. O que vive de mentiras não escapará, porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Compre a verdade e não a venda, e também a sabedoria, a instrução e o entendimento. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. O Senhor Deus abomina os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Dicas de ouro. A verdade nunca deve servir de instrumento para ferir o próximo. Ninguém tem esse direito. A palavra dita pode ferir e matar, muito mais se dita com rispidez. Tudo o que falarmos, falemos com amor. Como está escrito, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Irmãos, amigos e visitantes, fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.